Oi, gente. Eu vou explicar um pouquinho sobre a arquitetura do nosso projeto. Para o design de jogo, nós vamos usar a Lit Engine e o Tiled. Para o back-end, nós vamos usar Java e vamos importar a API do Lit Engine. E vamos usar como banco de dados o MySQL, né? Sobre a Lit Engine, não é todo mundo que precisa baixar, principalmente é só o design de jogo, né? Mas quem quiser baixar, fica à vontade. Para baixar, a gente tem que vir aqui e fazer o download, né? Clicar aqui. Aí tem que clicar nesse linkzinho aqui. E aí escolher a versão aqui para gerar o .zip. O Tiled vai ser onde a gente vai fazer as telas, né? Onde o design de jogo vai fazer as telas dos arquivos .tsx, que vão ser importados lá na Lit Engine. Aí para fazer o download tem que vir aqui. Aí também vim no linkzinho, escolher aqui a versão do sistema operacional. Outra coisa que a gente vai utilizar é o Maven, porque como o projeto vai ser em Java, a gente vai usar ele como ferramenta de automatização para compilação. E aí, no documento eu vou deixar esse arquivo aqui, que explica um pouquinho sobre o que é o Maven, fala um pouco sobre como que faz o download dele tanto no Windows quanto no Linux, e explica um pouquinho sobre o arquivo .xml, que é o arquivo que a gente vai usar, mas eu vou falar um pouquinho dele depois. E aí aqui tem o código, né, no repositório, e aí aqui toda essa explicação estão nesse documento aqui, que também vão estar lá no repositório, todas as ferramentas, os links, um pouquinho sobre cada uma delas, e aí depois vai ter esse vídeo. Sobre a organização do projeto, nós vamos ter um script de SQL, né, que vai gerar o banco. Aí aqui nós vamos ter a pasta Java, que vai ser organizada nessas pastas aqui, que controle vai ser as classes que controlam as classes, por exemplo, a entidade, aqui nesse caso, né, que aqui as entidades são a partida e o robô, que aí no caso o robô aqui é o personagem, né? A persistência aqui que a gente vai usar JDCB, que é uma API do Java para poder interagir com o banco de dados relacionais. E a gente vai precisar criar essas classes DAO aqui para poder fazer essas conexões. E aqui a gente vai usar a SQL, né? E aqui a gente vai ter as classes para as telas. E nós vamos ter aqui um arquivo main. Essa pasta aqui, recursos da Engine, é mais específica para o design de jogo, né? E aqui dentro dessa pasta Maps, vai ter justamente os arquivos do Tiled. Esse aqui é o arquivo que o Tiled gera, que é do mapa. E aqui vai ter sprites, que são basicamente as figuras dos personagens, enfim. E aqui vai ser o arquivo litdata gerado pela Lit Engine, que eu vou falar um pouquinho mais para explicar. Aí aqui vai ter a pasta de testes, onde a gente vai fazer testes unitários. Aqui tem só uns exemplos mais simples. E aí, sobre o arquivo pom.xml, é nele que a gente vai fazer a organização a configuração, né, do nosso projeto. Aí é importante que esteja bem organizadinho, certinho, para poder funcionar. Então, vocês podem pegar lá se for mais fácil, né, baixar o repositório do Git para poder configurar as coisas certinho, né? A versão do Java tem que ser 19 para poder funcionar. Aí aqui, olha, esse prova de conceito aqui, é importante ter atenção para ele, porque é justamente aqui, ó, esse prova de conceito. E aqui, dentro do Makefile, é justamente a parte prova de conceito que tem que estar escrita aqui, né? Que é essa partezinha aqui. E aqui, voltando um ponto, a gente define algumas dependências para poder gerar esse arquivo target aqui, já com as dependências, e poder executar ele na máquina, em qualquer máquina que tenha já
Java, né? E isso aqui vai facilitar na hora de poder usar o jogo em outras máquinas. Aí, aqui a gente tem que colocar o caminho da pasta com os recursos da engine, que no caso é essa pasta aqui, né? E algumas outras coisas. E aqui tem que colocar a pasta que tá a classe main, que aí no caso é justamente a main aqui, que tem a classe main. E aí tem que colocar esse caminho aqui no ponto. Esses são alguns detalhes importantes que vocês vão precisar ter atenção caso você, na hora de alterar o nome, vamos supor, alterar o nome dessa pasta aqui, enfim, tem que tomar cuidado com essas coisas. Sobre o utility, depois de instalar ele, vai gerar esse arquivo .appimage, né? Provavelmente vai estar com esse nome aqui, mas vocês podem alterar, né? O importante é só que esteja esse app.image. Aí tem que dar permissão para executar. Aí no Linux é só dar chmod mais x e colocar o nome do arquivo. E aí dá enter, né? E aí depois executar o arquivo aqui. Aí aqui já tem o desenho de um mapa, né? Mas eu vou fechar ele aqui para explicar. Aí para criar um novo mapa a gente tem que vir aqui em novo mapa. Aí aqui a gente escolhe o tamanho do mapa, a largura aqui, quantidade de blocos e os pixels de cada bloco. Isso daqui é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque se aumentar aqui e ficar muito grande aqui, trava a engine, né? Isso aí também depende de cada computador, mas enfim, tem que tomar cuidado com isso daqui. E aí, gerando isso, a gente vai ter isso daqui, ó. Aí, pra desenhar o mapa, a gente vai precisar de um conjunto de tiles, que seria o tile 7, e aí a gente vai colocar ele aqui nesse novo conjunto de blocos. Se essa partezinha aqui não estiver aparecendo, tem que vir aqui em visualizar e marcar aqui, ó. Tem que estar selecionado aqui. Aí aqui, nesse novo conjunto de blocos, a gente vai vir cá e escolher qual que é esse arquivo, né? Aí no caso, deixa eu mostrar aqui, acho que vai ser mais fácil. O que é esse tile 7, né? Aqui, ó. É um arquivo .png, aí aqui ele é 128 por 128, e aí eu vou importar esse arquivo lá. Aí é importante que ele esteja dentro da pasta maps. Aí eu vou lá no utility e vou pegar esse arquivo aqui, vou abrir ele. E aí ele vai pedir para eu salvar o outro arquivo que ele vai gerar na outra extensão. E ele vai salvar justamente naquela pasta. Aqui já tem um, né? Mas é o mesmo. Então, aí ele divide aquela imagem em quadradinhos de 8 por 8, que foi o tamanho dos blocos que a gente escolheu. E aí aqui a gente pode desenhar o mapa. Aí vamos supor, eu vou pegar aqui um bloco. Eu vou selecionar aqui alguns. E aí eu vou ir desenhando esse mapa aqui até ele ficar do jeito certinho lá que tiver que ficar, né? E aí depois que eu tiver feito isso, eu venho aqui em salvar como. Aí tem que salvar dentro da pasta de novo, dentro da pasta maps com o arquivo tmx. Aí que eu não vou salvar não, porque o outro já tá bonitinho. Enfim, aí a parte do utility é essa, e aí que é a responsabilidade do design de jogo, fazer esses mapas, né? E aí, beleza. Essa é a parte do utility. Sobre a engine, a gente vai ter esse arquivo zip, né? Aí quando a gente extrair, vai ter esse arquivo aqui com essas coisas. Aí tem que vir dentro desse utility, bin. E esse arquivo aqui, ó, tem que dar permissão para executar ele também, daquele mesmo jeito, né? chmod mais x e o nome dele. Aí executando, ele vai abrir aqui, não vai ter esse mapa, né, no caso. Vou até fechar aqui para mostrar. Aí aqui a gente tem que, se a gente for criar um mapa, né, tem que vir em new,
Aí esse primeiro aqui tem que dar Enter. Aí depois tem que escolher a pasta lá do Recursos Engine de novo. Aí eu vou vir aqui, achar a pasta, Recursos Engine, aí eu vou colocar aqui game2.getData. Aí beleza. Feito isso, a gente vai importar o mapa. A gente vem aqui e importa. Aí de novo tem que achar lá a pasta Recursos Engine e pegar o mapa. Ok. Aí a gente vai ter o mapa. E pra gente ter sprites, que seriam os personagens, né? A gente tem que vir cá em Resources, Import, Sprite Sheets. E a gente vai ter que selecionar aqueles arquivos .png que estão lá dentro da pasta Sprites. Aí a gente tem que vir cá e escolher ela aqui. Aqui no caso elas estão do tamanho 40 por 40. Aí eu vou escolher, vou colocar. E aí eu vou ter ela para poder usar lá dentro do jogo. Uma coisa importante é o nome desses arquivos, que aqui tem que ter o nome do personagem, a posição, tipo assim, vamos supor, é o Robocomp, ele tá parado pra esquerda. E aí o Robocomp, ele tá andando pra direita. Aí pode ter andando pra esquerda. Aí pode ter andando pra direita, andando pra cima, que seria up, andando pra baixo, que seria walk e down. Esse formato aqui de escrita do nome é muito importante, tem lá na documentação também. Aí, beleza. Aí outra coisa que a gente faz aqui na Engine é algumas outras coisas que tem que explorar mais depois também. A gente pode adicionar aqui, a gente tem que adicionar aqui, né, um spawn point, que seria onde que a sprite seria gerada quando iniciar o jogo. Eu vou colocar aqui e colocar o nome aqui, que é Enter. E aí a gente também pode adicionar, né, uma collision box. Tem outras coisas aqui, né, que aí a gente vai descobrindo aos poucos. Por enquanto as coisas que eu sei é spawn point e collision box. E isso aqui, o restante, a gente vai, à medida que a gente for precisando, a gente vai tentando descobrir o que é. Enfim, aí eu posso colocar aqui, adicionar uma collision box, que significa que o personagem não vai poder passar pra cá, né? Ele não vai poder andar naquela região ali. Aí, enfim, eu posso adicionando. E aí eu venho cá e salvo, que já vai estar salvo lá dentro da pasta. Aí beleza. Aqui é isso também. Aí aqui no código. Na parte main, na classe main, né? A gente tem que... Isso daqui é só colocando algumas informações do jogo. Aí aqui, ó, a gente pode ajustar a escala do mapa para poder ajustar na tela. Aí aqui a gente vai carregar o arquivo litdata, né? E aqui a gente vai carregar o arquivo mapa, que é o .tmx, né? E aí aqui são outras coisas que é adicionando uma tela, iniciar o robô, que seria aqui o controle robô que vai ser responsável por isso, as telas aqui, e aí aqui iniciar o jogo. Essa parte aqui já é uma parte de salvar coisas no banco de dados, que aqui está salvando a data da partida. Aí aqui sobre a tela principal, por enquanto, é só isso aqui, colocar o nome e criar essa tela aqui, esse super conto name. Não sei direito por que ainda, mas a gente vai descobrindo aos poucos. Porque assim, é uma coisa nova para todo mundo, né, essa engine, então as coisas a gente vai ir aprendendo à medida que a gente for usando. Aí aqui a gente tem a classe robô, que aí a gente coloca aqui aquele nome, que é justamente o que está no nome da sprite. E aqui a gente retorna ela, né, retorna a instância. Isso aqui é feito para controlar que só tem uma instância do jogador e dar um acesso global para ela.
Aí aqui a gente coloca o tamanho, algumas informações assim só pra ter as informações. Aqui na verdade é até 40 por 40. Mas enfim. Aí aqui a gente tem a partida, né, que é só a data. E aqui no controle robô, é aqui que inicia a instância do robô, né? E aí aqui coloca para ele se movimentar, define as teclas que vão poder movimentar o robozinho, que no caso é as teclas de setinha para cima, para baixo, para direita, para esquerda e as teclas das letras, né? Aí aqui a gente coloca uma câmera no jogador. E aqui é onde a gente define aquele ponto que ele vai ser gerado, né? E a gente coloca justamente o nome que a gente colocou lá na engine. Aí aqui, sobre o código, é basicamente isso. Qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando. Aí aqui a gente tem o make, né, para poder executar. Aí aqui a gente vai usar o Maven, e aí depois isso aqui vai executar o Maven vai gerar o target, aí depois a gente vai executar o arquivo. Pronto, já. Aí eu não consegui executar aqui pelo terminal do VS Code, aí tem que abrir aqui no terminal abrir a pasta aqui no terminal, aí aqui dá make, aí ele vai gerar esse tanto de coisa mesmo, até... Aí aqui, por enquanto, ele tá pedindo a senha do SGBD por causa de tá local, por enquanto, mas a ideia é que depois não seja. Vou colocar aqui pra ver se vai funcionar. Enfim, aí depois que digitar a senha, vai carregar o jogo. E aí aqui é aquela coisa da collision box, ó. Ele não vai pro lado, mesmo eu tentando apertar. Tô apertando a seta da direita aqui, ele não tá indo mais. E aí aqui eu vou limitando ele por onde ele pode passar. Tipo, aqui ele não pode ir mais pro lado, aqui não pode ir mais pra cima, enfim. Aí, por enquanto, é isso que a gente tem. É essa a prova de conceito.